Olá, meu nome é Dalton Sissoko, sou arte educador, responsável aqui pelos conteúdos aqui do Pata Artista. Seja bem-vindo. E hoje, né, nesse vídeo, eu vou falar um pouco dos projetos que eu fiz e não saíram lá grande coisa. Vamos dizer assim, projetos que ficaram na gaveta, que eu abandonei, né, ou que é, por causa de diversos motivos que eu vou abordar aqui e vou explicar, não foram para frente. E ao mesmo tempo quero mostrar como que isso foi importante para mim, né? Como que o processo de aprendizagem, né? Às vezes depende disso, de você pegar projetos e não ficar, sabe, tipo, remoendo, querendo deixar ele perfeito, né? Às vezes você executa ele tipo, do jeito que você tem, né? Das condições que você tem no momento, e aquilo vai ser muito mais enriquecedor, né, para você. Eu acho importante isso daí, eu acho que, e é muito pouco falado às vezes pelos artistas, né? Eu vejo muito artista falar, mostrar às vezes o desenho, como era o desenho antigo, como é agora, né? Fazer essa transição assim, tipo, eu estudei bastante, fiquei bom, né? Mas assim, às vezes não aborda muito bem assim, o que foi aquele desenho, o que foi o projeto daquilo lá do passado, né? E até entendo, né? Porque você vai ver aqui, dá um pouco de vergonha, né? Quando você vê os seus trabalhos antigos assim e olha assim, tipo, nossa, isso aqui foi bem equivocado, né? De escolha, seja porque sua cabeça mudou, seja por questões técnicas ou estéticas mesmo, né? Então é isso que vamos ver agora. Vamos lá. Então esse daqui foi basicamente um quadrinho, né? Que eu pensei aqui em fazer. Não tinha estudado muito sobre roteiro, não tinha também estudado muito sobre. Assim, eu acho que nessa época, deixa eu tentar lembrar. Acho que alguma coisa de quadrinhos, sim, eu já tinha visto, lido, né, de estrutura de quadrinhos, mas não tanto assim, não estava muito por dentro. Acho que eu tinha estudado o Will Eisner, né, como é que chama? Ih, caramba, esqueci o nome agora. Mas eu vou colocar o vídeo, né? O link do. O link do vídeo não. Do Eisner não. É o link do livro, né? Do Will Eisner. Logo aí nas descrições, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que como que era bem complicado, né? A diagramação até não tá tão ruim, viu? Até que tava ok. Mas. Assim, até que tinha, né, aqui, ó, uma ideia de localização, né? Meio que a câmera entrando, né, pra mostrar aqui o personagem, né? Só que é engraçado que, tipo, eu usei materiais diferentes aqui, não sei porquê. Acho que acabou o nanquim, o caneta nanquim, né? Começou com caneta nanquim, daí tem um lance aqui meio com carvão, né? E também uma outra parte com nanquim. Aí aqui parece que já entrou uma caneta esferográfica. Aí entrou grafite aqui. Aí entrou lápis de cor aqui. Se bem que aqui, né, eu acho que tem um lance aqui de memória, alguma coisa assim, né? Então, ok. Tentei colocar alguma coisa aqui de diferente. Mas até que, a princípio, né, podia melhorar um pouquinho mais a ordem, né, da ligação aqui da leitura, né? Também. Como eu disse, eu não tinha muito noção mesmo da estrutura, né? Tinha algum lance mesmo assim. Eu era muito influenciado na época pelo Sankate. Sankate, o Bill Sheikovic. Bill Siskovic. Vixe, mas não lembro agora o nome dele. E o cara que fazia as capas do Sandman, agora me fugiu o nome. Mas assim, então eles ousavam bastante, né, na experimentação visual, né? Isso daí era uma coisa que eu queria explorar, né? Bastante. E assim, só que para explorar você quebrar, vamos dizer assim, com regras da linguagem, né? Abusar, vamos dizer assim, tentar buscar soluções diferentes para uma linguagem gráfica, né? Você precisa primeiro manjar bem dessa linguagem, tá? Então, assim, eu tava querendo dar, eu acho que um passo também muito além do que eu era capaz, né, na época. Então,
ficou essa mistura aqui de Sam Cage com Dave McKean, lembrei agora o nome dele, né? Bill Sheikowitz e... que eu não sei falar o nome. E mangá, né? Bastante shonen, assim. Tanto esse lance, né? De até trocar aqui o visual, né? Fazer aqueles lances lá. Também era muito influenciado por Rurouni Kenshin na época, né? Então acho que algumas coisas até da forma de diagramar, né? De colocar os personagens, foi muita influência também do Rurouni Kenshin, que eu lia na época, né? Do mangá. Que era acho que da JBC, não sei, agora não lembro também da editora. Mas assim, a história, né? Nem vou ficar falando nada disso aqui, porque a história não tem muito pé nem cabeça. Lembrando, é como se o cara tivesse desmemoriado, né? E fosse atacado aqui por um anjo, no caso, né? E também nem o material era muito ideal, não, viu? Porque, assim, essas manchas aqui foram surgindo, né? Não é que eu deixei cair alguma coisa em cima. Porque isso aqui é papel sulfite. Foi tudo feito em papel sulfite, né? Tudo errado, cara. As coisas tá tudo ondulada, tá bem crítico, assim. Mas, assim, era o que eu sabia mexer na época, né? Eram condições que eu tinha no momento. Na época também a internet assim, não tinha tanta coisa como tem agora, né? Hoje, se você, por exemplo, for começar um quadrinhos, é interessante, você pode colocar mesmo no YouTube, né? Fazer uma pesquisa sobre isso, que você vai achar muitos artistas falando, dando dicas, né? Que vão te ajudar a estruturar melhor, né? Mas o problema, né, é que às vezes com toda essa informação, né, eu vejo bastante as pessoas, assim, os artistas e alunos, né, que estão começando, fica muito encanado também de querer ver tudo, querer estudar tudo primeiro antes de produzir, né, tipo, antes de fazer qualquer coisa, sabe? Tem que estar perfeito, né, tem que saber tudo antes de eu ser capaz, né, de produzir. E às vezes não, cara, às vezes o ideal tem esse lado assim que foi positivo, né? Porque eu não tinha condições de saber muita coisa, então eu fazia do meu jeito e ia aprendendo, né? Isso foi bom, assim, foi meio que na tentativa e erro, né? Mas até que depois vocês vão ver aqui, daí dá uma melhorada depois. Olha lá. Então, como eu falei, assim, não tinha muito pé nem cabeça, às vezes tinha escolhas, né? Essas escolhas aqui, tipo, por que fazer um círculo aqui, né? Então, assim, tem uns problemas aqui de calha também tremendo, hein, mano? Pra saber, tipo, fazer ligação, né? Tipo, poder afastar, saca? Porque isso daqui poderia ter afastado, né, ó, um pouco mais aqui, porque a ideia é que tava aqui, né, daqui pra cá, certo? Então faltou também um jogado aqui de corpo melhor, né, pra ficar aqui ligado. E esses dois talvez um pouquinho menor, só pra, né, dar uma diferenciada. E é esse círculo aqui que não fez muito sentido não pra mim. Vamos lá. Mas eu lembro que na época, né, eu queria muito trabalhar essa questão, né? Eu tava com vontade de fazer alguma coisa, com ação, né? E não tinha um roteirista, assim, não achava alguém legal, assim, que tivesse uma história legal, que pudesse trabalhar e tal. Então foi muito nesse lance, né, de que, cara, vou fazer aqui uma historinha simples aqui, sabe? E não, eu sabia que não podia ser nada grandioso demais, né? Tipo, porque senão você realmente fica muito preocupado em acertar o seu Senhor dos Anéis que você decide escrever, né? E acaba perdendo muito pique, né, na hora de fazer. Então eu pensei, esses personagens, na verdade, né, esses dois, era uma coisa que eu já via, vamos dizer assim, pensando nessa história maior, né? Só que precisava, né, trabalhar, né, o conceito deles. Então eu precisava fazer esse formato, né, de uma história menor e tentar contar uma história ali, né? Porque eu sentia essa necessidade, eu precisava trabalhar, né, um pouquinho do que eu tinha aprendido lendo, né, sobre quadrinhos, né, sobre como que fazer a diagramação e tudo mais, né, e pensar aquilo, né. Então isso aqui foi mais para isso, né, eu criei exatamente para exercitar, né, a minha capacidade. Se eu fosse mais esperto, não teria feito tão acabado, né, teria feito menos, porque para não ter tanto trabalho, né, mas tá ótimo, tá valendo também, né.
Ah, tem alguns lances aqui da ação que até que eu gostei, né? Aqui, ó, do movimento e tal. Eu também peguei bastante coisa do Rurouni Kenshin, né? Como eu falei. Mas é isso, esse lance também do contorno, né? Na hora da violência aqui ser mais na pincelada, também é legal. E, nossa, a anatomia aqui era terrível, né, cara? O tamanho da cabeça, o tamanho do tronco do bicho. Fazia os bichos muito esticados na época. Ah, esse daqui foi um bom lance, ó. O cara desmaiando. Não, ó. Pensando aqui. Vermelho e tal. Todos os lances aqui, ó. Tentando, né? Fazer na linguagem aqui. Ah, finalmente. Aqui já tá mais certinho, ó. Já separei um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, né? Ai, ai. Nossa, manchas. Até que tem alguns lances aqui que até que cria uma dinâmica interessante, né? Mas nossa, anatomia aqui sofrida do rosto, viu? Caraca. Acho que em algum momento eu acho que eu vou fazer um vídeo só de eu corrigindo meus desenhos antigos, viu? Coloca depois nos comentários se vocês querem ver alguma coisa assim, viu? Se você quiser ver algum eu corrigindo a mim mesmo do passado. Se eu tivesse uma máquina do tempo, acho que eu voltava e dava uns cascudos em mim, mano. Pra parar de ser burro e começar a estudar mais, sabe? Levar o desenho mais a sério. Olha só. Mas é bem sofrido, né? Também não tinha muito conhecimento sobre o uso de materiais também, né? Quais materiais utilizar. Então isso daí também foi uma coisa que eu acabei sofrendo bastante, né? Mas eu já queria usar, né, bastante essa questão do material, que era legal também, né? Mas assim, nunca tive... Só fui ter alguém pra me orientar isso daí quando eu já tava lá perto dos 30. Mas é isso, faz... Como eu tava falando, né? É parte do problema. Vamos lá. Vamos ver o próximo. Aqui já é uma história bem mais curtinha, né? Do que aquele primeiro ali. Já numa pegada lá mais romântica, né? Acho que esse daqui eu estava pensando para começar uma série. Acho que só pra fazer esses lances de criar uma tensão, né? Do romance e depois fazer uma quebra, né? E aí, vamos lá. Aqui já é mais controlado, né? Não usando, né, tanto, né? Ai, caramba, não usando tanto materiais diferentes, né? Usando só nanquim. Nem vou falar da história aqui da piadinha aqui em si, que é terrível, muito ruim. Mas, mas o enquadramento aqui, ó, você vê muito... tá até que dinâmico aqui, mas meio monótono, chato, né? Parece que o olho não flui muito bem aqui, né? Era bem perdido, assim. E o último aqui... nossa, eu também tinha bastante, né? Gostava bastante. Comecei com mangá, né? Basicamente. O mangá foi basicamente o que me fez começar, né? Todo esse processo. Então eu tenho bastante influência aqui. Mas tem coisa aqui que é esquisito. Nossa, olha essas aqui. Tipo, cadê a ideia, né? Onde estariam? Eu era meio preguiçoso em algumas coisas pra desenhar, viu? Como eu falei, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, voltasse pro passado, ia dar bronca em mim mesmo pra fazer direito a coisa. Mas bem, isso aqui foi o segundo, mas você percebe que até que a composição aqui, né, ficou até que bem mais fluida, né? Bem mais limpa, né? Jogando na simplicidade ficou melhor. Provavelmente esse aqui já era como se fosse uma segunda história, né? Vamos aqui. Aí seria a historinha do sapinho, né? Esse aqui até ficou legal, porque não tem fala, né? Tipo, é mais uma coisa de você olhar e sacar o que tá acontecendo, né? Não sei se ficaria fácil aí pra você entender, né? Pra você entender o que tá acontecendo, né? Pra mim até que tá meio óbvio, assim, né? Até que batendo pelo menos o olho eu consegui entender o que tava se tratando aqui, né?
Nossa senhora, essa perspectiva, hein? Ah, meu Deus do céu. Essas janelas aqui. Ai, beleza. É aquilo lá, né? A gente faz o melhor que a gente pode no que a gente tem, né? Mas foi legal o lance aqui, ó. Acho que é legal isso aqui, né? Tipo, essa repetição, né, que eu tenho aqui, né? Nessa parte. Depois uma repetição aqui, né? Um ritmo criado aqui, né? Pra brincar. Tem aqui alguns lances que foi melhorando, assim. Mas você viu, não é que tá genial, que eu virei, tipo, fiquei muito bom de repente, né? Mas você percebe que de um pro outro, assim, ele começa a dar uma evoluída, principalmente na narrativa, né? Bem legal. Conclusão, né, pá. É isso, mano. É só coisinha estranha. Esse daqui já é uma coisa um pouquinho mais à frente. Aí já queria não mais ficar preso a quadrinhos, né? Eu vi que quadrinhos davam muito trabalho. Mas eu tava pegando mais gosto pela ilustração, né? Então eu queria contar uma história, né? Através de uma única imagem. Eu tava pegando bastante gosto também por pintura, né? Nesse caso aí foi aquarela, né, que eu utilizei. Utilizei de uma forma muito porca, porque as cores estão bem misturadas. Apesar de ser um preto cromático, né, eu usei tons assim que acabaram deixando, por exemplo, a pele dela podia estar mais viva, né, a sombra também, né. Basicamente usei preto cromático para fazer sombra, saca? Então tem coisa assim que tipo faltou um certo conhecimento e tato, né, com relação a cores, né, para você. Porque, por exemplo, você pega uma coisa mais pro preto cromático e vai misturar com o amarelo, cinza, assim, sabe? Parece que o amarelo dele fica sujo, né? A boca aqui, ó, não tem contraste quase. Tá bem aquela aquarela bem porquinha, assim, né? E alguns problemas aqui também de anatomia, né? Proporção. Não tanto de anatomia, né? Tudo bem, você pode usar aqui, mas de proporção tá esquisito aqui, viu? Essa perninha aqui. Beleza, mas é isso, vamos lá. A história basicamente seria de uma menina, né? Então, ó, que ela encontra uma bomba. E ela é alertada pelas amigas, né? E foi engraçado, porque agora que, não sei se você acompanha o Pato Artista, né, no Instagram, mas no Instagram tem duas personagens que é basicamente essas aqui, ó, elas estão aqui, né? Você vê aqui, ó, tem uma que usa camiseta, né, que seria a Rebélica, né? Vou até desenhar ela aqui, ó. E a outra que seria a Fafi, né? Que é mais redondinha. Que usa, só que ela usa umas tranças, né? Tudo mais aqui, né? Essa aqui tem os cabelos enroladinhos, mas os vestidos, né? Outra usa uma camiseta com uma caveira, com um bichinho, né? Outra usa um sorriso aqui. Mas, bem, não sei, não foi intencional, né? Mas quando eu olhei, eu tava revendo, né, esses trabalhos antigos, eu olhei assim, caraca, mano, por que tem essa questão de ter duas amigas assim, né? Não sei. Mas voltando pra história, né? Então seria como suas amigas aqui, né? Uma delas encontra, né? Então, uma bomba. Ela fica fascinada por essa bomba e decide levar ela pra casa, né? E as amigas, né, obviamente, né, tentaram alertar aqui do perigo, né? Mas meio que ela ignorou e foi embora. Deixou os amiguinhos ali. Depois, né, ó, chega em casa, lá, tem os pais. Que já percebe também que eu comecei a usar bastante aquarela, assim, né? Tipo, só fiquei na aquarela, não fiquei também misturando muitos esquemas, né? Mas é isso aí, nossa, e utilização de cor muito pobre lá, tipo, tudo errado aqui, muito cinza, né? Assim, não que usar cinza seja errado, tá? Você pode usar, mas tem que usar
de uma forma bem consciente, né? Tipo, pra não, ele não ficar essa cor meio mancha, que a gente fala fica mud, né? Fica, parece que ele perde a saturação, sabe? Não fica com contraste também. Sem contar também que eu acho que a aquarela que eu usei aí também era uma aquarela bem porquinha, bem básica, tá? Não era nada demais, assim. Hoje eu já tô conseguindo trabalhar com materiais bem melhores, assim, né? Do que isso aí. E aí vamos lá, né? Então você tinha lá a história lá, ela leva pros pais, os pais ficam com medo, preocupados, né? Com a bomba. E, bem, como vocês viram, o pavio já estava aceso, né? E ela meio que abraça aqui a bomba. E meio que a moral da história é que a bomba explode e ela morre. Bem, isso daqui na verdade, né? Eu acho assim, tipo, apesar do acabamento ter ficado melhor e tudo mais, né? Até que eu gosto um pouquinho dessa história, pois ele já tem um pouquinho mais de profundidade, né? Nos outros, assim, era uma coisa muito superficial do que eu tava falando, né? Aqui já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, a bomba em si, né? Essa questão da bomba é uma metáfora, vamos dizer assim, né? Do que seria um certo tipo de fetiche feminino, sabe? De que. Não sei assim se posso chamar de fetiche feminino isso, tá? Mas é que geralmente são mulheres, né? Que tem essa coisa de se relacionar com um cara que você. Todo mundo fala que é um problema. Todo mundo fala que vai dar problema. E ela vê que é um problema. Mas ela acredita que com o amor dela e o jeito e tudo mais, ele vai mudar. Aí ele explode e ela morre, entendeu? Basicamente essa é a moral da história. Como eu tava lá no meio dos meus 20 anos, né? Então era aquela fase realmente que você. Assim, pelo menos, né? Muita gente assim, da mesma idade que eu, assim, que nasceu dos anos 80, então passou os 2000 e poucos aí com os 20 anos, viu, né? Bastante. Na verdade, assim, não sei como que vai estar, né? Daqui pra frente, mas era muito comum ver esse tipo de situação, sabe? E, assim, envolve com o cara tudo errado. E você sabia que ia dar merda. E dava merda. E era isso. Basicamente era isso. Né? Espero que as coisas tenham mudado agora. Ultimamente, assim, não tenho visto tanto, mas eu acho que é mais pelo tempo em si, né? Do que. Não sei. Não sei se é pela fase em si. Mas bem, a gente teve muito isso. Teve muito dessas histórias e meio que contei essa história. Só que é claro, em vez de colocar um cara, coloquei uma bomba. Vamos lá. O último. Aqui. Aí já tava mais perto dos meus 30, né? Não tava com 30 anos ainda não, mas tava perto já. Tava entre 25 e 30 anos quando eu fiz isso aqui. Então, a ideia aqui. Assim, eu sempre gostei muito de explorar diversos materiais, né? Gostava bastante de guache, mas também gostava de aquarela e tudo mais. Então, esse daqui eu comecei com essa pegada, saca? De novo, né? Trabalhar mais a parte de ilustração, contar uma história, né? E aqui, basicamente, é uma história de um rei que estava infeliz, e aí ele vai lá pro campo, encontra uma moça, né? E aqui meio que ele tenta seduzir a moça, né? E você já vê que eu vou usando materiais diferentes. Aqui tem guache, aquarela, né? Eu acho. E aqui já tem mais lápis de cor aquarelável. Tem outros materiais aí já misturados, assim. Cada um vou misturando um material diferente. Acho que era lápis também ali. E aí o rei basicamente, olha lá, ele captura a mulher. Ele pega a mulher, né? Ele tava meio de saco cheio, ela nenhuma dessas aqui me interessa. Ele acha uma camponesa, se interessa, ele vai, ela resiste. Ele tenta conquistar com o negócio, na verdade ele só sequestra ela. E a ideia é que ele meio que queima, né? Ele tá com fogo no lugar, tanto que aqui na verdade era pra estar uma luz mais forte, né? Como se estivesse pegando fogo, né? Na cabana e mostrasse aqui, né? E bem, só que não era só ela que morava na cabana, né? Ela era casada com uma outra mulher.
E esta daqui, né, ela encontra tudo queimado e, na verdade, ela era uma bruxa, né? É uma bruxa que decide aí sair pra buscar vingança, tipo Liam Neeson pra buscar a filha. Então, meio isso. Aqui, né, você vê que já usei aqui, por exemplo, grafite, né? Aqui já usei grafite bastante, recurso de grafite. Aqui já estava usando mais a parte de nanquim, né? No papel Paraná, meio aguado, né? E é isso, assim, já percebe que tanto a intensidade, assim, tipo, depois vamos falar um pouquinho mais da história, tá? Mas você já percebe que é uma jogada de material, por exemplo, estou misturando, assim, usando também vários materiais, mas já mais controlado, né? Tipo, cena a cena, né? Mesmo assim, já chega a ser muito meio que bagunçado, né? Demais aqui também. Ele tem essa questão de preto e branco para cor. Se bem que eu acho que eu usei preto e branco aqui meio como objetivo. Tinha um objetivo aqui, né? Porque é como se ao encontrar, né, as coisas em cinzas, né? Eu acho que a outra carbonizou aqui, né? Então tem a questão da tristeza, né? E essa questão da busca até ela ouvir um boato e saber que não, a coisa não foi bem assim, né? E aí que ela parte para a vingança, né? Só que aqui, né? Então tem o lance também da pena, né? Que é um significado, né? Saber que do lance das penas eram utilizadas, assim, as bruxas, né? Antigamente não era representado voando em vassouras, né? Mas era em penas e outras coisas, outros objetos usados, né? Objetos leves, né? Então eu achei isso interessante, né? Essa questão da leveza, como que a leveza pode levar ela, né? Pode transportar ela pelos lugares, né? E aqui eu tentei trabalhar alguma coisa, acho que meio van Goghista aqui. E eu acho engraçado, assim, que acho que eu tentei fazer isso aqui no papel Paraná. O papel Paraná, ele é muito grosseiro pra você pintar em cima, né? Então eu tentei fazer o detalhe do rosto. O rosto desfigurou totalmente do que ela é aqui, ó. Ficou bem ruim. Mas faz parte, né? O tom de pele também dela, né? Tipo, porque aqui, ó, foi no papel branco, né? Então eu consegui fazer o tom de pele mais rosado. Só que se eu tento fazer o mesmo tom de pele num papel Paraná, o que acontece? A tinta, o guache, ele é opaco, semi-opaco, saca? Mas o que acontece? A coisa que estiver embaixo, ele vai influenciar nas camadas de tinta em cima. Por isso que a gente faz o que chamamos assim, né, de em base, né? Faz uma pintura base às vezes por baixo para ajudar a dar uma, vamos dizer assim, fazer as cores se ligarem, né? Então, por exemplo, se você tem uma cena que tem bastante, por exemplo, uma luz quente, né? Tipo de final de tarde, você geralmente vai pintar todo ele, por exemplo, meio alaranjado, né? E já vai fazer a sombra mais rocheada de algumas áreas maiores de sombra. Por quê? Porque isso vai dar uma integração dos elementos que vão estar com a influência da luz e da sombra naquela cena, né? E isso vai influenciar depois nas coisas como elas vão, né, vão aparecendo para você, né? E o gouache, você trabalha com ele transparente no primeiro momento, né? Porque você trabalha com ele mais aguado no primeiro momento. E aí você depois vai adicionando camadas, né? E aí vai ficando mais opaco. Mas quanto menos camadas você puder trabalhar, né, melhor, né? Fica mais fácil, vamos dizer assim, de manusear. Conforme você vai colocando mais tinta, aí vai ficando mais difícil, porque daí se você for acertar qualquer coisa, vai ficando mais complicado, né? Então tem essa questão aí. E aí, vamos lá. Aqui eu usei bastante, ó. Até que eu gostei das manchas aqui, né? Ficou até que legal. Cores mais terrosas aqui, né? Dando contraste até que a luz aqui, né? Poderia melhorar, né? A parte de sombreamento em outras partes aqui. Até que, vamos lá. Tá interessante aqui. Então ela leva, né, essa concepção, né, não lembro agora qual era a explicação que eu tinha aqui pra história, mas era basicamente explicando, né, como que ela queria a arma dela, né, como que uma espada deveria funcionar pra ela. Não devia ser uma espada comum, né, devia ser uma espada que permitisse ela fluir como a pena, sabe, que ela fluísse com o movimento, com o ar, né.
Então ela... É como se fosse assim, ela não vai de frente, sabe? Ela não vai pegar as coisas, ela vai fluir com as coisas. E quando ela entra no fluir das coisas, ela vai direcionando o fluxo vamos dizer assim, dos ventos e do caminho para atingir o objetivo dela. Ela não vai cortando, né? E brigando de frente, né? Olha lá. E aí fez a arma, daí tem o castelo onde está o cara. O castelo, sim, não tem janelas e nem nada, mas isso daqui é uma questão significativa, né? Um significado que quis dar, né? Essa questão do castelo, né? Que não tem abertura de janelas, né? Tudo que ele tem é um buraco fundo e antigo, né? Para ser de entrada, né? Uma caverna que vai servir de entrada ali. Certo. Tô bem resumindo aqui, né? Não vou falar a história inteira aqui, que eu lembro que escrevi páginas e páginas desse negócio. Aqui já também usando texturas, né? Ó. E também, né? Pintura aqui. De novo, ó lá. Eu gostava de usar o papel Paraná, mas nossa, era horrível, cara, pra fazer coisas menores que por causa disso. Ficava muito grosseiro. E esse lance que ela meio que cria, né, essas fadas aqui com as fagulhas que a espada vai batendo na pedra, né? E as fagulhas vão se persistindo, né? E elas vão criando vida, vamos dizer assim, para acompanhar e iluminar, né, o caminho dela. E é engraçado, o cabelo parece também diminuir de tamanho, né? Deixa eu comparar. Diminuiu de tamanho, mudou de cor. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Aqui eu usei, acho que lápis de cor, né? Pra fazer um brilho aqui, né? Na máscara de metal. Isso daqui é engraçado, né? Eram as defensoras do local, né? As defensoras elas usavam máscara de metal, assim como os bebês, né? Que elas carregavam no colo. Daí só usava capa, ficava com o corpo nu, porque... agora que eu pensei, né? Tipo, se as crianças também têm máscara, né? Como que vai estar amamentando esses bichos? Bem, é isso, né? Não foi muito bem pensado. Mas a composição ficou interessante, né? Esse lance, né, de fazer isso daqui, ó. Jogar isso daqui. Faltou só alguma coisa, talvez melhor, né? Jogado talvez uma das mulheres aqui mais pra cá. Pra passar mais essa sensação aqui. Quase que um Fibonacci aqui. Mas olha só. Não, já tá mais interessante aqui, né, a visão. Daí tinha algum lance com essa questão dos papéis aqui, né? E dela usar, por exemplo, a pena, né, pra abrir espaço, vamos dizer assim, né? Como se, tipo, ela só pudesse andar onde tem essas folhas, sabe? Esses papéis colocados no chão, como se fossem regras, né? Papéis escritos, vamos dizer assim. E aí, como você viu, né? Guache no 1, aqui lápis de cor aquarela, basicamente. Aqui guache de novo, né? Um papel bem texturizado aqui. Trazendo ali, daí aqui já tem uma comissão aqui. Esse aqui era a comissão dos homens que ficavam analisando cada espaço do castelo, escrevendo e largando as páginas no chão. Quase como se estivesse definindo regras, né? Definindo regras, definiu a regra, coloca no chão e vai pro próximo. É o rei aqui esperando, né? Já pra guardar, daí tem aqui um conflito. E depois já o fim, né? Você já mostrou. Que eu ia mostrar, quer dizer, acho que faltou algumas coisitas aqui ainda pra colocar. Porque na verdade ela ia cortar a cabeça, né, do rei. Ia colocar a cabeça em cima do trono e ia seguir em frente. Mas legal. Tem corte aqui. Aqui eu acho que já estava usando marcador e nanquim. Nossa, quantidade de material, né, cara, que foi utilizando. Eu acho que muito disso daí, né, desse lance que eu pensei, foi por causa de um cara que me influenciou também bastante, que era Yoshitaka Amano. Eu gostava muito da pegada que ele fazia, né, de materiais, assim, também.
Só que mesmo ele, né, ele fazia uma coisa um pouquinho mais controlada, né? O meu eu tava meio descontrolado aqui, de fazer cada um de um jeito, né? Então isso atrapalha, eu acho que pra dar ligação, né? E também por fazer uma coisa muito grande, demorada, isso acaba atrapalhando, né, todo o processo. Então isso aqui, esse projeto principalmente, ele foi muito interessante porque me permitiu é, parar para pensar mais, sabe, tipo, no processo de trabalho. Sobre, sabe, tipo, pô, vamos fazer o negócio funcionar? Vamos. Então eu precisava fazer, assim, foi bom que não deu, na verdade, muito certo, porque isso ficou meio confuso, assim, né? Apesar da boa intenção, né, de fazer ele. Por quê? Bem, como vocês já viram lá, da Jenny, né, e a bomba já tinha uma coisa, já uma pegada um pouquinho mais profunda, né? E esse daqui que eu fiz dessa bruxa era assim, final da década passada, basicamente, né? 2008, 2009, mais ou menos. Então tinha essa discussão, tinha conversa do feminismo e tudo mais, só que não era o que veio a se tornar hoje, né? Essa conversa tão mais profunda, né? Tão mais acertada, vamos dizer assim, que a gente acompanha atualmente, né? Na época tinha assim uma discussão, mas assim as mulheres mesmo ainda não estavam com uma voz tão ativa, né? Eu acho que até por causa da internet mesmo, não aparecia tanto, né? E agora, assim, como a internet vem cada vez mais, né? Durante essa década ganhando mais espaço, dando mais espaço, né? Para muitas. Então isso daí também permitiu que viesse mais discussões, né? Abertas, assim, entender mais, né? Essa situação. E basicamente quando eu comecei a fazer, né? A história dessa bruxa aqui, né? E a sua esposa, eu pensei, tipo, que história de fantasia, assim, tipo, eu gostaria de contar pra minha filha, sabe? Foi uma época que eu pensei assim, que história seria legal, né? Eu ainda não tenho filha, tá? Por sinal. Mas era uma história assim que eu pensei assim, que eu queria gostaria, né, que ela aprendesse, que ela visse, que pudesse refletir, que desse uma certa profundidade também, né? Então, a ideia aqui, né, por que um casal lésbico, né? Foi mais pra pensar assim, tipo, do que se perde, do que é capturado, do que talvez seja interessante resgatar, né? Dessa questão, assim, do feminino, né? Isso daí foi, assim, uma percepção, né? No momento que eu tive, assim, que eu fiz essa história. É claro, né? Essa história, de novo, não foi com essa intenção de publicar, de divulgar, né? A minha intenção não era tanto essa, era mais de cria uma história, tenta dar uma profundidade, tenta colocar algumas ideias interessantes ali, né? E tenta desenvolver ela. Então, comparado, agora sim, tipo, de novo, não é nada grandioso, obviamente, né? Mas se você compara com a primeira história, que era só dois caras se batendo, sabe, com jogadas de imagens e símbolos, né, para tentar dar uma ligação, é claro que isso daqui já começa a intenção, né, o objetivo dele começa a ficar mais ambicioso, né? Não quero simplesmente fazer uma história que seja divertida, que né, capture ideias, capture a atenção, desculpa, do espectador, mas também algo que seja mais profundo, né, que eu fale de algo mais profundo, algo mais interessante. Então, assim, na verdade eu falei aqui meio por cima, mas assim, tipo, cada coisinha aqui dessa história foi pensando, foi elaborando. Foi mais um exercício até de como contar uma história, né? Como deixar uma história mais significante do que só, né, de ilustração. A ilustração veio depois, assim, tipo, para me motivar a fazer algo, porque eu não estava sem ideia, assim, do que fazer. Então eu criei as histórias apenas para poder ilustrar, para poder fazer alguma ilustração, né? E hoje em dia, assim, já vejo que não precisava ter tomado esse rumo. Foi importante, né, para criar essas ideias, né, criar esse exercício e ter falhado, né, ter errado, ter cometido os equívocos aí, foi ótimo, porque isso me permitiu ver, tipo, olha, eu preciso melhorar a anatomia, preciso conseguir trabalhar, por exemplo, posição de rostos em formas diferentes, né, porque aqui tá bem zoado isso daqui.
preciso trabalhar melhor, né? Tipo, ter mais controle, talvez não fazer coisas tão grandes, né? Se vai ser uma coisa numerosa, fazer talvez imagens menores, porque, cara, assim, foi todos esses trabalhos, né, sem exceção, deram trabalho mesmo, tipo, foram cansativos, precisei, né, pensar bastante. Não quer dizer que ficaram bons, né? Ao contrário, não ficaram mesmo. Mas assim, se você não se dedica ao máximo, você não consegue tocar nisso, sabe? Tipo, tocar no meu limite. E, pô, esse foi o meu limite, e agora o que eu faço? Bom, agora que eu toquei no meu limite e errei tudo que precisava errar, agora eu sei o que eu tenho que estudar. Agora eu sei do que eu tenho que correr atrás. E cada vez mais fui estudando, né? Tipo, mais sobre roteiro, mais sobre outras coisas, de pintura, narrativa, anatomia, né? E, cara, é ótimo, assim, isso daí foi abrindo, né? Tipo, é quase assim, tipo, é uma cabeçada que você dá, né? Pra abrir sua cabeça, assim, pra você perceber quanto que você precisa melhorar, o que você precisa fazer. Então eu gosto bastante, né, desses trabalhos aqui, né? Não como orgulho de colocar lá no portfólio, né, e vai demonstrar para as pessoas. Não, longe disso. Eu acho que tirando dessa parte aqui que tá aqui, acho que talvez vai estar alguma coisa do que eu já tinha feito lá no meu DeviantArt, mas nossa, não pretendo divulgar mais nada para ninguém isso aqui. mas mas é isso, tá? Bem, espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de colocar seu like, comentário. Não deixe de colocar aí também se você quiser ver mais, né, sobre isso, né, sobre análise de trabalhos antigos, né, que eu fiz. Porque eu acho que a gente aprende bastante, assim, vendo os erros dos outros, vendo como que foi o processo, né, vendo também o que foi legal, o que não foi, onde tinha potencial ali, né. E porque é isso, cara, é isso que eu queria mostrar. Beleza? Então é isso aí e até mais.